Anualmente, mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos perdem a vida em acidentes. Alguns desses incidentes, na verdade, são disfarces para assassinatos, e muitos criminosos já conseguiram evitar punições ao explorar essa situação. A família Unger, Mark, Florence e seus 2 filhos, adorava passar as férias no Water Valley, um resort localizado no noroeste de Michigan, na região do lago Lower Erin, que é um verdadeiro paraíso para quem ama atividades aquáticas, como barco, caiaque e outros esportes. A viagem de 2003 ao lago parecia, a princípio, mais uma de suas visitas habituais. Não era a primeira vez que a família visitava Water Valley. Lynn e Meg Duncan, os proprietários do resort, já os conheciam bem e estavam sempre felizes em recebê-los. Mark e Florence, que começaram a visitar o local ainda jovens, acompanhados depois pelos filhos, viam o tempo passar ali. Os meninos, que antes eram crianças pequenas, agora já eram adolescentes, brincando animadamente com o cachorro. O que deveria ser uma viagem agradável de férias acabou se transformando em um pesadelo. Apenas 3 membros da família Unger retornaram para casa, e o que inicialmente parecia ser uma morte acidental revelou-se, na verdade, um assassinato. Florence Gabrielle Unger nasceu em 16 de março de 1966, em Detroit. Ela era filha adotiva de Harold e Claire Stone, um casal de alta classe social. Harold e Claire também tinham um filho, Peter. Seu pai, um advogado experiente, fazia parte da Ordem dos Advogados do Estado desde 1963 e tinha muitos clientes fiéis. Florence, ou Flu como era apelidada, era a filha preferida de seus pais, sendo uma criança encantadora, cheia de vida e brilho nos olhos. Criativa por natureza, Flu se interessou por fotografia e design de interiores na vida adulta, além de ter estudado belas artes na universidade. Ela era apaixonada por objetos vintage e acreditava que o verdadeiro valor não estava nas coisas caras e produzidas em massa, mas sim nos achados raros que precisavam ser procurados com atenção. Flu chamava a atenção por onde passava. Aos 37 anos, ela parecia mais jovem do que aos 20, mantendo-se em ótima forma física, algo que impressionava seus amigos, que frequentemente a comparavam a uma estrela de cinema. Seu estilo de vestir, discreto e sofisticado, se alinhava com o conceito de luxo silencioso. Em 1987, ela começou a namorar Mark Unger, com quem se casou mais tarde. Mark, nascido em 29 de novembro de 1960, também vinha de uma família rica. Sua mãe, Betty, era dona de uma rede de restaurantes e um resort no sul da Flórida. Mark frequentou uma escola particular de elite e se dedicou ao esporte, praticando natação, futebol americano e tênis. Após se formar, ele começou a trabalhar como comentarista esportivo, e seu primeiro emprego foi em um dos restaurantes de sua mãe. Mais tarde, ele se mudou para Detroit e conseguiu seu próprio programa de rádio na estação WJZ, o trabalho dos seus sonhos. Mark e Flu se conheceram em 1982, quando Flu tinha 16 anos e Mark pouco mais de 20. A primeira impressão de Flu sobre Mark não foi das melhores. Ele lhe parecia muito confiante e até arrogante. Contudo, com o tempo, a jovem se transformou em uma mulher atraente e segura de si, o que despertou o interesse de Mark. Após alguns encontros casuais, ele pediu o número de telefone dela, mas foi Flu quem ligou para ele no dia seguinte. O relacionamento evoluiu rapidamente, e 2 anos depois, em 1989, Mark pediu Flu em casamento de uma maneira inusitada. O anel estava escondido dentro de um cupcake, o que causou grande emoção na noiva. Eles se casaram em 24 de fevereiro de 1990, em uma igreja em Bloomfield Hills, e depois passaram 11 dias no México para a lua de mel. Apesar das dificuldades financeiras iniciais, pois ambos estavam acostumados a um estilo de vida de luxo, os Unger conseguiram encontrar uma casa em Huntington Woods, onde planejavam criar sua família. Mark trabalhava como comentarista esportivo, mas também passou a atuar no setor de empréstimos hipotecários para lidar com as dívidas crescentes. A família, com o tempo, cresceu. Tiveram 2 filhos, Max e Tyler, e à primeira vista pareciam viver uma vida próspera e feliz. Flu se dedicava aos filhos, à casa e à fotografia freelance, enquanto Mark tentava equilibrar seu trabalho dos sonhos com suas responsabilidades financeiras. Mark Unger, na verdade, detestava profundamente seu trabalho. Ele não tinha nenhum interesse pelos empréstimos que analisava. O tempo parecia passar muito devagar e ele contava os minutos até o fim do expediente. Além disso, a natureza do trabalho forçava a violar seus próprios princípios. Seu superior exigia que ele aprovasse empréstimos para pessoas que sabiam que não poderiam pagá-los. Essas pessoas,
que já haviam sido recusadas pelos bancos tradicionais, procuravam empresas privadas, onde os funcionários falsificavam documentos fiscais para permitir a concessão dos créditos. Quando os mutuários falhavam em cumprir suas obrigações, acabavam perdendo suas casas. Mark só estava nessa empresa porque acreditava que agradava sua esposa, Flu, de quem ele era muito apaixonado. No entanto, ele estava infeliz e, para piorar a situação, se tornou dependente de medicamentos prescritos. Uma lesão antiga nas costas, ocorrida durante um esporte, o fazia sofrer com dores constantes, e quando procurou ajuda médica em 1998, os remédios para aliviar a dor tornaram-se indispensáveis para ele. O vício em jogos de azar também o consumia. Detroit, no início do século XX, era o centro da indústria automobilística americana, com empresas como a Chrysler Motors sendo os motores da economia local. No entanto, décadas depois, essa mesma indústria que fez a cidade prosperar foi responsável por seu declínio. Detroit se tornou dependente de uma mão de obra mais barata, em grande parte composta por trabalhadores de outros estados, especialmente afro-americanos. A migração em massa dessa população provocou a chamada fuga dos brancos, quando muitos residentes brancos deixaram o centro da cidade para viver nos subúrbios, levando consigo seu poder aquisitivo. Como resultado, restaurantes e lojas fecharam, e hotéis e arranha-céus ficaram vazios. Em uma tentativa de revitalizar a cidade, o governo criou novos projetos, como um complexo de cinemas, restaurantes e lojas, além da abertura de 3 cassinos. Embora Detroit nunca tenha se tornado tão famosa quanto Las Vegas, esses cassinos se tornaram uma grande fonte de renda, atraindo milhões de turistas e gerando centenas de milhões de dólares para a economia local. Foi justamente no final dos anos 90, quando o MGM Grand foi inaugurado, que Mark se envolveu ainda mais com o jogo. Ele passava noites inteiras ali, jogando e consumindo bebidas alcoólicas, gastando mais do que podia. Quando não tinha dinheiro, recorria ao cartão de crédito, o que só gerava mais problemas com Flu. Ele desaparecia por dias, e Flu ficava desesperada, cuidando sozinha dos filhos. Com o tempo, o relacionamento deles foi se deteriorando. Mark e Flu passaram a dormir em quartos separados, e em 2002, ele percebeu que precisava mudar urgentemente para salvar seu casamento. Ele não queria se tornar como seu pai, que sofrerá com alcoolismo, e decidiu buscar ajuda em um centro de reabilitação. Com o apoio de sua mãe, ele passou cerca de 5 meses em Grand Rapids. Durante esse tempo, Flu teve que lidar com tudo sozinha, criando os filhos e começando a trabalhar em um banco, onde entrou na área de empréstimos hipotecários, assim como Mark. Quando Mark voltou para casa em fevereiro de 2003, ele estava visivelmente mais saudável e feliz. Durante sua recuperação, ele perdeu peso, se alimentava bem, praticava esportes e sentia-se renovado. No entanto, embora ele tivesse mudado fisicamente, Flu não sentia mais o mesmo por ele. Quando começaram a se relacionar, ambos eram atléticos e em forma, mas o tempo e os problemas do casamento fizeram Mark relaxar em relação à sua saúde, enquanto Flu continuava a se cuidar. Ela já não nutria os mesmos sentimentos por ele, algo que começou a perceber meses antes de seu retorno, em novembro de 2002. Flu, embora não quisesse ferir Mark enquanto ele ainda estava vulnerável, já pensava em seguir em frente. Ela não queria prejudicar o relacionamento entre o pai e os filhos, então decidiu esperar até Mark voltar para tomar uma decisão definitiva. Mesmo após ele retornar, o casal continuou a viver em ambientes separados. Flu sabia que precisava tomar uma decisão sobre o futuro, mas queria ter certeza de que não restava mais nenhuma possibilidade de reconciliação. Mark se recusou a voltar ao trabalho após sua recuperação e passou a receber uma pensão de invalidez de uma empresa privada, o que permitia que ele vivesse sem a necessidade de encontrar um novo emprego. Flu, por outro lado, estava insatisfeita com essa situação. Ela continuava trabalhando e lidando com as tarefas domésticas, enquanto ele se dedicava a atividades como academia, golfe e sessões com psicólogos, mas não a ajudava em nada em casa. O estupim foi quando ele chamou um técnico de TV para consertar o aparelho, abriu a porta para ele e foi jogar golfe, deixando um estranho sozinho em sua casa. No mesmo dia, seu filho mais velho ligou para Flu, preocupado, pois havia encontrado o técnico na casa sem saber quem ele era. Depois disso, Flu percebeu que não aguentava mais. Mesmo com o casal frequentando terapia, nada parecia melhorar. A situação se arrastou até agosto de 2003, quando ela procurou um advogado para começar o processo de divórcio. Flu sabia que os filhos ainda amavam o pai e queria que, ao menos, a relação entre eles fosse amigável, para o bem dos meninos.
Ela tentou ser cuidadosa ao comunicar a Mark sobre a separação, para evitar que ele recaísse em seus vícios. Mark soube dos planos de divórcio durante uma das sessões de terapia familiar. Ele ficou devastado com a notícia. Depois de 13 anos de casamento, ele não conseguia acreditar que sua esposa estava decidida a deixá-lo. Por muito tempo, Mark não percebeu o quão infeliz sua esposa, Flu, estava no casamento. Enquanto ele ainda se apegava à ideia de sua família, Flu já havia superado a situação emocionalmente e se preparava para a separação. Ela queria uma nova vida, mas Mark não conseguia aceitar a iminente perda de tudo o que conhecia. Nos Estados Unidos, as leis de divórcio variam de estado para estado. Por exemplo, em Maryland, o processo pode ser demorado. Para obter o divórcio, é necessário que o casal esteja separado por pelo menos 6 meses ou que haja razões específicas, como diferenças irreconciliáveis ou consentimento mútuo. Se um dos cônjuges for contra o divórcio, o processo será longo e dispendioso. Porém, em Michigan, as coisas são diferentes. O período de espera é de apenas 2 meses, e a vontade de um dos cônjuges de se separar é suficiente para a dissolução do casamento, sem necessidade de justificativas adicionais. Mark não aceitava a separação, mas seu advogado informou a Flu que a principal questão seria a custódia dos filhos. Flu não queria dinheiro nem pensão alimentícia, apenas que os meninos ficassem com ela, permitindo que Mark os visitasse. Mark, por sua vez, queria a mesma coisa e não estava disposto a ceder. O advogado de Flu sugeriu que ela usasse os pontos fracos de Mark, como seus vícios e comportamentos irresponsáveis, para garantir que a custódia fosse dela. O episódio em que ele deixou um estranho em casa foi mencionado como um exemplo claro de sua falta de responsabilidade. Em outubro, durante uma audiência preliminar, Mark descobriu que Flu e seu advogado planejavam usar seu histórico de vícios como um fator determinante no processo. Embora isso o abalasse profundamente, depois da audiência, Flu explicou que gostaria de agir de forma mais branda, mas que, para ela, era crucial que os filhos ficassem com ela. Ela não queria prejudicá-lo, mas as circunstâncias a forçavam a agir assim. Mark, então, sugeriu uma viagem para Water Valley, um lugar especial para a família, onde poderiam passar um último fim de semana juntos como uma família completa. Ele queria tentar salvar o relacionamento. Flu hesitou em aceitar, pois temia que isso pudesse dar a Mark falsas esperanças de reconciliação. Ela já havia comentado com amigos que não queria ir. No entanto, depois de conversar com seu advogado, que sugeriu que a viagem seria uma oportunidade para esclarecer as coisas em um ambiente tranquilo, Flu acabou concordando. Eles poderiam mostrar aos filhos que o divórcio não significava o fim da família. No dia 24 de outubro de 2003, os Unges partiram para Water Valley. A viagem até o lago Lower, que ficava a cerca de 4 horas de distância, foi tranquila, sem que as crianças ficassem cansadas. Normalmente, a família visitava o lugar no verão, quando o resort estava cheio, mas desta vez escolheram ir no final da temporada, perto do fechamento, no final de outubro. Era uma experiência diferente, pois, pela primeira vez, não havia outros hóspedes no resort, e a cabana deles era a única que ainda estava aberta. O outono em Michigan é especialmente bonito, com a temperatura amena e o ar fresco, o cenário perfeito para uma viagem. Na primeira noite, a estadia foi tranquila, com apenas os proprietários do resort e alguns funcionários presentes. Às 8 da noite, Fred, um dos funcionários, estava saindo em direção ao seu barco quando viu uma vela acesa perto da água. Ao se aproximar, percebeu que era Flu e Mark. Eles conversaram brevemente, e Flu revelou ter medo da escuridão, o que a fazia evitar sair sozinha à noite. Mais tarde, à noite, os Danko, donos do resort, retornaram após o jantar. Quando chegaram, a vela já não estava mais acesa, e o local estava escuro. Sem maiores preocupações, eles passearam com o cachorro antes de dormir. Todos foram para suas camas por volta das 10 da noite, e o resort mergulhou na escuridão. No dia seguinte, 25 de outubro, por volta das 7h38, os Danko receberam uma ligação de Mark, que estava desesperado porque não conseguia encontrar Flu. Ele estava preocupado, pois ela não havia voltado para casa e pediu ajuda para localizá-la. Os Danko rapidamente começaram a procurar nas imediações, indo primeiro até a área perto da água, que ficava abaixo de um hangar de barcos. O local, conhecido por sua calma, tinha apenas 15 a 16 centímetros de profundidade naquela parte. Foi quando Lynn Danko, ao olhar para baixo, fez uma descoberta horrível. Flu estava deitada de bruços na água, já sem vida.
Lynn desceu até o local para verificar o corpo enquanto Meg voltou para casa para chamar os serviços de emergência. Ao inspecionar a área, Lynn encontrou vestígios de velas e vidro quebrado, além de uma colcha molhada sobre o concreto, com uma poça rosada abaixo dela. Meg, ao ligar para o 911, explicou que uma hóspede do resort estava morta, mas não sabia o que havia acontecido. Ela sugeriu que poderia ter sido um suicídio ou um acidente de afogamento. Quando perguntaram sobre o estado emocional de Flu, ela comentou que Flu provavelmente estava deprimida. Lynn, enquanto examinava a cena, sugeriu que Flu pudesse ter ido para a área da água para se aquecer durante uma noite fria e chuvosa e, acidentalmente, caído. Após a descoberta, Lynn teve a difícil tarefa de informar Mark sobre a morte de sua esposa. Ele estava subindo em direção à cabana quando, perto da casa onde os Unger estavam hospedados, encontrou Mark. Lynn lhe contou que havia encontrado sua esposa, mas ela não estava mais viva, estava na água. Mark começou a chorar e a gritar, correndo em direção ao hangar de barcos, para o local onde o corpo de Flu estava. Mas como ele sabia onde procurar por Florence? Da janela da cabana, ele poderia ver a área, mas de lá não era possível localizar o exato local onde ela estava. O corpo só poderia ser visto de um ângulo mais elevado ou perto do concreto, à beira da água. O proprietário do hotel decidiu não seguir Mark até o lago, preferindo dar-lhe um tempo para processar o ocorrido. Quando finalmente chegou à margem, viu Mark de pé na água, perto do corpo de sua esposa. Mark disse que tentou puxá-la para a terra, mas, ao levantar o corpo, viu sangue, o que o assustou, fazendo com que o deixasse novamente na água. Esse comportamento foi considerado muito estranho por Lynn Danko. Quando a polícia chegou ao local, constatou que o corrimão de madeira estava quebrado. Lynn informou que no dia anterior havia retirado todos os móveis do teto do hangar de barcos e não havia notado danos na madeira. Parecia que Florence tinha se sentado ali, e o corrimão não aguentou seu peso e quebrou. Medindo a altura do corrimão, a polícia descobriu que ele estava 25 centímetros abaixo do padrão de construção atual. O padrão havia mudado após a construção do hangar. Sentar-se naquela área era desconfortável e fácil perder o equilíbrio, resultando em uma queda. A madeira estava deteriorada, então algo assim poderia ocorrer a qualquer momento. O corpo de Flu foi levado para autópsia, e o médico legista não encontrou vestígios de álcool ou drogas em seu organismo. A principal evidência foi um ferimento grave na cabeça, que o Dr. Stephen Colley concluiu ser a causa da morte. Contudo, mais tarde, o relatório da autópsia foi enviado ao Dr. Dragovich, um especialista de Detroit, que revisou os resultados. Ele confirmou que o trauma na cabeça foi fatal e que, eventualmente, Flu teria morrido, mas o verdadeiro motivo da morte foi o afogamento. Havia uma quantidade significativa de água nos pulmões, indicando que ela ainda estava viva quando caiu na água e tentou respirar. Portanto, Florence Unger se afogou. A polícia precisava entender as circunstâncias de como ela caiu da área até o lago, se foi um acidente, suicídio ou se houve algo mais sinistro envolvido. O corpo de Florence foi pesado com as roupas ainda intactas e molhadas. Juntando o peso das roupas e a água nos pulmões, o corpo pesava 68 quilogramas, o que levou os especialistas a concluir que, em vida, seu peso não passava de 60 quilogramas. A análise do conteúdo estomacal indicou que ela morreu entre 3 a 4 horas após o jantar. Após a descoberta do corpo, o comportamento de Mark começou a levantar suspeitas. De acordo com testemunhas, ele alternava entre momentos de intensa histeria e calma absoluta. Quando voltou à cabana e deu a terrível notícia às crianças, começou a arrumar suas malas para voltar a Detroit. Embora o corpo de sua esposa ainda estivesse na água, ele já havia feito as malas e estava prestes a partir, sendo impedido pela polícia, que alegou que precisava interrogá-lo. Mark relatou à polícia que ele e Florence passaram a noite no teto do hangar de barcos por volta das 8 da noite. Depois, ele foi para casa verificar se as crianças estavam bem. Elas estavam sozinhas assistindo a um filme. Ele permaneceu com elas até que o filme terminasse e, em seguida, colocou outro para elas. Quando voltou ao hangar, sua esposa já não estava lá, mas ele viu luzes na casa dos proprietários do complexo. Como Florence era amiga deles, ele presumiu que ela tivesse ido visitá-los. Mark voltou para a cabana, leu uma história para os filhos e todos adormeceram. Na manhã seguinte, quando percebeu que Florence não havia voltado para casa, Mark ligou para os Danko. A notícia da morte de Florence Unger, de 37 anos, foi um choque devastador para seus familiares, amigos e colegas.
Seu pai declarou em entrevista que ninguém pode entender o sofrimento de perder um filho a menos que passe por isso. Quando ele atendeu a ligação às 8h05 da manhã do dia 25 de outubro e ouviu a voz de Mark, imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. Os pais de Flu descartaram imediatamente a possibilidade de suicídio, pois acreditavam que ela nunca abandonaria seus filhos, Max e Tyler. A principal hipótese deles foi que sua morte estava relacionada ao marido, e muitos que conheciam Florence chegaram à mesma conclusão. Mark Unger insistiu que a morte de sua esposa foi um acidente e que ele não teve envolvimento. Quando a polícia começou a suspeitar de sua participação, ele contratou uma empresa privada para conduzir sua própria investigação. A análise da empresa investigativa concluiu que, após Florence cair do corrimão e atingir o concreto, a inércia do movimento a fez continuar se movendo até cair na água. A empresa formulou 5 cenários possíveis para esse acidente, mas o médico legista discordou dessa teoria. Ele argumentou que o corpo não é uma bola e não pode quicar e rolar até o lago. Além disso, a mancha de sangue no concreto era grande demais, quase 30 centímetros de diâmetro, o que indicava que o corpo havia permanecido ali por algum tempo. Para determinar quanto tempo Florence ficou no concreto, o Dr. Dragovich, médico legista, examinou os tecidos do cérebro da vítima. Ele se concentrou nas células responsáveis por processar informações e emoções. Dragovich encontrou proteínas de reparo nos tecidos cerebrais, indicando que o cérebro de Florence lutou para sobreviver após o trauma. Algumas células morreram, outras tentaram se recuperar, o que levou o legista a concluir que Florence permaneceu inconsciente por cerca de 2 horas antes de cair no lago e se afogar. O Dr. Cole, que fez a autópsia inicial, não conseguiu determinar a causa exata da morte, uma vez que existem apenas 5 possibilidades para essa classificação: homicídio, suicídio, morte natural, acidente e indeterminado. No entanto, o Dr. Dragovich foi mais assertivo, afirmando que Florence morreu por homicídio, uma vez que não poderia ter chegado à água sozinha, considerando o ferimento grave em sua cabeça. Além disso, o fato de não haver água em seu estômago indicava que ela estava inconsciente. Após consultar o Dr. Dragovich, o Dr. Cole relutantemente alterou a classificação da causa da morte de indeterminada para homicídio. Ele fez isso de forma hesitante, pois acreditava que seria injusto condenar Mark Unger com base apenas nos resultados da autópsia, sem provas concretas para comprovar a culpa. A causa da morte de Florence Unger foi reconsiderada, embora o médico legista Dr. Cole tenha relutado em alterar sua conclusão inicial. Ele havia inicialmente classificado a morte como indeterminada, acreditando haver uma chance de 49% de ser acidental e 51% de homicídio. No entanto, novas evidências enfraqueceram a teoria do acidente. A mancha de sangue no concreto, por exemplo, não estava alinhada com o ponto de quebra da grade de madeira. Mais tarde, uma equipe de especialistas de Detroit testou a resistência da grade, simulando o peso de Florence, cerca de 60 kg, com 90 kg e a estrutura não cedeu. Isso indicou que a madeira não estava podre, sugerindo que a cena foi montada de forma intencional, e não resultado de uma queda acidental. Embora a polícia já tivesse um suspeito e uma ideia do que poderia ter ocorrido, ainda restava uma pergunta crucial: por que Mark Unger teria motivo para matar sua esposa? Ele claramente ainda a amava, e de acordo com testemunhos, esperava uma reconciliação. A resposta começou a surgir quando os investigadores conversaram com amigos e familiares. Quase todos imediatamente suspeitaram do marido, mas a revelação mais impactante veio através de Glenn Stark, o melhor amigo de Mark, que revelou um segredo que mudaria o curso da investigação. Stark, que morava nas proximidades, manteve uma amizade com a família Unger, mesmo após sua mudança para outro estado. Aparentemente, os dois ainda se comunicavam com frequência. Durante a investigação, Stark revelou que, após Florence ter dito a Mark que queria se divorciar, seu comportamento mudou drasticamente. Mark, normalmente calmo, passou a ficar irritado e possessivo, dizendo a Stark que não permitiria que Florence o deixasse, pois a amava demais. Glenn, embora preocupado com a situação, sugeriu que Mark seguisse em frente, mas foi ignorado. Logo, a verdade sobre o relacionamento secreto de Glenn e Florence veio à tona. De acordo com a investigação, Florence e Glenn mantiveram um caso por 2 anos, sem que Mark soubesse. O caso tornou-se público depois da morte de Florence, quando Stark finalmente contou à polícia a verdade. O caso, que se iniciou durante a luta de Mark contra a dependência de medicamentos e álcool, envolveu uma dinâmica de apoio emocional entre Florence e Stark, mas também teve seu componente físico,
com o casal se envolvendo sexualmente 4 vezes durante esses 2 anos. O último encontro íntimo aconteceu uma semana antes da morte de Florence, no dia 17 de outubro de 2003. Os investigadores acreditam que Mark possa ter descoberto o caso naquele dia, e que isso tenha servido de motivação para o assassinato. Na noite do crime, acredita-se que os Unger estavam discutindo no telhado do hangar de barcos, conforme relatado por uma testemunha. A tensão entre o casal estava crescente, especialmente após uma briga durante o jantar. A polícia acredita que Mark insistiu em uma reconciliação, mas Florence foi inflexível. Ela pode ter revelado a verdade sobre o caso com Stark, ou Mark pode ter descoberto por conta própria. Embora Mark tenha negado essa versão, seus amigos, incluindo Glenn Stark, testemunharam que seu comportamento estava mais agressivo e distante após a descoberta do caso. O assassinato pode ter tido outra motivação: dinheiro. Florence tinha uma apólice de seguro no valor de $750 mil, com Mark como beneficiário. Sua vida financeira estava em declínio, especialmente após uma perda significativa em um cassino, e a morte de Florence parecia mais vantajosa para ele do que manter o casamento. A polícia acredita que Mark empurrou Florence da área elevada e, acreditando que ela estava morta, foi para casa. Ele, então, aguardou até que escurecesse e todos estivessem dormindo para voltar ao local do crime. Quando retornou e percebeu que sua esposa ainda estava viva, ele a arrastou para a água, virando-a de barriga para baixo para garantir que ela se afogasse. No tribunal, a defesa questionou a hipótese de que Florence foi arrastada até a água, pois não havia marcas ou arranhões em seu corpo que indicassem tal movimento. No entanto, a evidência de um cobertor encontrado perto de Florence sugere que ela foi movida de forma intencional. Os investigadores acreditam que o cobertor foi trazido para facilitar o deslocamento do corpo até o lago, sem deixar marcas visíveis. A acusação argumentou que Mark, em algum momento, tentou simular um acidente, chutando a grade de madeira até ela se quebrar, mas a rachadura apareceu no ponto errado, sugerindo que o local da cena foi manipulado de forma deliberada. O motivo por trás do crime, no entanto, ficou claro: um casamento fracassado, um caso extraconjugal e uma grande quantia de dinheiro em jogo. Mark Unger tinha um forte motivo para querer que Florence estivesse morta. Durante a investigação, os peritos forenses descobriram minúsculas partículas de tinta no concreto sob a plataforma e também nos tênis de Mark Unger. A polícia coletou as partículas da sola dos calçados de Unger e enviou essas amostras para análise, junto com outras 6 provenientes de diferentes áreas do hotel. Usando luz infravermelha, os especialistas conseguiram identificar a composição da tinta, e ela coincidia com uma das amostras coletadas do corrimão da plataforma onde Florence havia caído. Em uma tentativa de fortalecer ainda mais o caso contra Mark, a polícia realizou outro teste crucial. Como já mencionado, Mark reagiu de maneira estranha quando foi informado de que sua esposa estava morta e submersa. Ele não perguntou detalhes sobre a localização, mas correu imediatamente para o local, o que levantou suspeitas. A polícia usou um manequim para simular a situação, colocando na água e posicionando o detetive no mesmo local onde Mark havia encontrado o proprietário do hotel. As imagens de câmera mostraram que, para avistar o corpo, seria necessário estar bem próximo da água, o que contradizia a versão de Mark de ter visto o corpo de longe. Em maio de 2004, 7 meses após a morte de Florence Unger, Mark foi finalmente preso. Contudo, o caso ainda estava longe de ser resolvido. O juiz inicialmente considerou que a polícia não possuía evidências suficientes para acusá-lo de assassinato em primeiro grau, levando a acusação de homicídio em segundo grau. Unger foi liberado sob fiança enquanto aguardava o julgamento. O processo judicial trouxe à tona 2 principais evidências que reforçavam a culpabilidade de Mark: a impossibilidade de uma mulher de 60 kg quebrar a grade apenas com o peso do corpo e a presença de proteínas de reparo nos tecidos cerebrais de Florence. Essas proteínas indicavam que, pelo menos 1h30 após o golpe na cabeça, ela ainda estava viva quando caiu no concreto abaixo da plataforma. Esse foi o primeiro caso em que as técnicas de imunohistoquímica foram utilizadas para acusar alguém de homicídio. Durante o julgamento, a defesa de Mark foi conduzida por um advogado experiente, pago pela rica mãe de Unger, que acreditava na inocência de seu filho. A defesa alegou que a morte de Florence foi um acidente e que, de algum modo, os proprietários do hotel, responsáveis pela falta de segurança, compartilhavam da culpa. Para contestar a versão da acusação, os advogados de Mark contrataram o Dr. Paul, um especialista que produziu várias animações tentando mostrar como o acidente poderia ter ocorrido. No entanto, o Dr. Paul cometeu vários erros nas animações, como trocar as partes do corpo de Florence,
o que comprometeu a credibilidade de suas evidências. Por outro lado, a acusação apresentou um ponto crucial que minava a tese da defesa. Florence tinha um medo profundo do escuro, o que tornava altamente improvável que ela tivesse se aventurado sozinha na plataforma à noite. Esse medo foi confirmado por diversos amigos dela, e Mark, sabendo disso, deveria ter se preocupado imediatamente caso ela não tivesse voltado para casa ao cair da noite, mas em vez disso, optou por dormir tranquilamente. Glenn Stark, amante de Florence, também depôs no tribunal, revelando que, ao saber da morte de Florence, a primeira pergunta de Mark foi justamente como ele poderia ter deixado sua esposa andar sozinha no escuro, sabendo do seu pavor. Após 9 semanas de julgamento, os jurados começaram a deliberar sobre o caso. Durante 26 horas de discussões, chegaram à conclusão de que Mark Unger era culpado de assassinato em primeiro grau, surpreendendo até mesmo o promotor, que inicialmente havia tratado o caso como homicídio de segundo grau. A acusação acreditava que Mark agiu em um impulso de raiva, sem planejar o assassinato, mas os jurados perceberam que houve elementos de premeditação. Eles acreditavam que Mark convidou Florence para o hotel com a intenção de matá-la e que, quando percebeu que ela ainda estava viva, ele decidiu terminar o que havia começado. Com base em provas como o depoimento do Dr. Dragovich sobre o estado do cérebro de Florence e a presença das proteínas de reparo, bem como o comportamento estranho de Mark ao correr para o local do corpo e a sua tentativa de deixar o lugar antes de Florence ser retirada da água, os jurados concluíram que a morte de Florence foi, de fato, premeditada. De acordo com as leis de Michigan, uma pessoa condenada por assassinato em primeiro grau é sentenciada automaticamente à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando o veredicto foi lido, Mark Unger ficou chocado. Ele ainda esperava uma absolvição ou pelo menos uma pena mais branda. Atualmente, Unger cumpre pena na prisão de Chippewa, e todas as suas apelações foram negadas. Os filhos do casal, Max e Tyler, foram morar com os avós maternos de Florence, Garrett e Claire, que posteriormente processaram Mark e ganharam $10 milhões como compensação. Os meninos herdaram todos os bens do casal. Em 2006, Garrett e Claire criaram um pequeno jardim chamado Jardim de Flu, onde mantém as memórias de Florence vivas. Embora as lembranças dela permaneçam, a dor nunca desaparecerá para eles.